Boa noite, boa noite, família magnética. Então, estamos na live emagrecimento saudável, detox, que é desintoxicação, com o jejum magnético. E muitos aí já estão no grupo, e é a abertura do grupo 9 do jejum magnético. Vamos ver aqui a cidade de onde o pessoal está. O Wilson, Belo Horizonte. O Wilson já voltou para Belo Horizonte, Wilson? A Sapucaia do Sul, a Fernanda. Muito bem. A Eliane. Então, quem quiser vai botando aí no chat. Enquanto isso, nós iremos colocar alguns slides. Eu vou falar da minha história pessoal. Acabamos de terminar o grupo 8 de jejum magnético. Foi sensacional, com resultados maravilhosos. E tudo isso nos dá motivação para continuar. Quando a gente vê que as pessoas estão tendo resultados, não é só físico, tá? É resultados emocionais, de quebra de crenças, familiares, mudança de hábitos. E depois no final a Eliane também vai compartilhar o resultado dela, que ela está tendo aí por muitos grupos. Muito bacana. A Débora de Criciúma, Santa Catarina, bom demais. Então, quem quiser pode enviar esse link para alguma pessoa, porque hoje a live é aberta, as outras lives serão exclusivas do grupo. Então, quem quiser pode encaminhar esse link para mais pessoas, para que essa live é gratuita, que possam ter acesso a esse conhecimento. Então, antes de tudo, né, para quem não me conhece, eu sou o Djalco, médico, master coach, por muitos anos palestrante também. E para mim, eu quero compartilhar o que me despertou interesse no jejum intermitente. Bom, isso aí até já falei em outras lives, foi depois da pandemia, que estava fazendo atividade física, viajando muito, dando muitas palestras. Então, de repente, tivemos que parar tudo, né? Academia, exercício, tudo. E aí, claro, eu comecei a me preocupar, porque eu tinha que encontrar uma maneira de manter a qualidade de vida, a vida saudável, né? Foi então que a Cris falou assim, olha, por que a gente não faz jejum intermitente? Então foi muito interessante que aí eu resgatei o meu passado de fazer jejum, eu que já fui para a montanha de Condor Blanco, já fiz retiros de 4 dias de jejum, de 7 dias de jejum, então eu pensei, vamos experimentar o jejum intermitente. Então isso foi em 2020. Então foi tão interessante que em 2020 nós praticamente passamos o ano todo, né, já que não tivemos tantos exercícios, além de bike, porque as academias estavam fechadas, tudo. E foi uma das maneiras que encontramos de manter a boa forma, a qualidade de vida. E aí, claro, eu fui me aprofundando nos estudos, nos tipos de jejum, nos protocolos, o jejum prolongado, o jejum intermitente, o que pode comer na janela de alimentação, o que é o ideal. E eu fui aprendendo também que tão importante como fazer o jejum é a qualidade da alimentação durante a janela, né, durante as horas que a gente vai se alimentar, e hoje vamos comentar isso também. E aí, não só isso, algo muito importante foi que aí eu comecei a mensurar níveis de os exames, né? Colesterol, glicemia, diabetes, enfim, enzimas do fígado. E aí fizemos os exames no começo, ali na metade de 2020 e no final do ano, e todos os níveis melhoraram, todos os níveis dos exames inflamatórios, colesterol, a glicemia, a hemoglobina glicada. Então isso me chamou muita atenção, porque tem pessoas que acreditam, né? E hoje eu vou falar dos mitos sobre o jejum, que se ficarem sem comer, vão ficar fracas ou vão ficar com carências nutricionais, né? Então, e aí que está uma das chaves do jejum intermitente, porque tem a hora do jejum e tem a janela da alimentação. E na janela da alimentação, a gente comer comida de verdade. Não ficar comendo pão, biscoitinho, coisinha de pacotinho e tal. E isso é uma das coisas que é básico, né? Mas aí, claro, o que eu observo é que a maioria das pessoas não sabe se alimentar com qualidade. Então, claro, se a pessoa não se alimenta com qualidade, se fizer qualquer dieta,
Agora, perto do verão, um monte de gente está fazendo dietas restritivas, vão ficar com carências nutricionais. Então vai dar o efeito rebote. A pessoa vai ficar restringindo calorias para ficar magra para o verão, vai chegar lá, passou Natal, Ano Novo, vai ganhar tudo de novo lá em janeiro, fevereiro, porque vai querer compensar aquilo que não comeu na dieta restritiva. E por que no jejum intermitente não acontece isso? Porque durante a janela de alimentação, que é um período curto, a gente come comida de verdade. Estão me escutando bem? Faz um joinha para mim. Isso. Quem puder, coloque a câmera aí, né, gente? Quem tá aí, a Júlia, o Ilderlando, o José Miguel, a Celi, porque aí fica mais interativa essa live aí, né? Então, muito bacana. Eu vou compartilhar os slides aqui, tá? A gente vai botar os slides. Tendo dúvidas, coloque no chat. Coloque aí no chat de 0 a 10, como é que está o meu áudio? Só para saber se vocês estão me escutando bem, se está tendo alguma interferência na internet, e assim eu posso ir interagindo com vocês. Essa aqui é a montanha do Condor Blanco. Eu não sei se o Wilson já foi para a montanha do Condor Blanco, eu sei que a Eliane já foi, o Wilson já foi também, né? Uma montanha muito linda. E será que a Fernanda já foi para a montanha do Condor Blanco? A Fernanda não foi ainda. Muito bem, o pessoal está botando 10 aqui, 10, nota 10. Então vamos começar com um dado, né? Eu gosto sempre de começar com uma estatística. Por quê? Porque a estatística, ela fala como é que está a nossa realidade brasileira. 96 milhões estão com excesso de peso. Ou seja, se a gente estima que o Brasil tem uns 200 milhões de habitantes, nós estamos aí falando aí mais da metade do brasileiro, 6 de cada 10, né? Passou de 12,2 para 26,8 em 17 anos, ou seja, tem piorado nos anos 2000. E acredito que agora na pandemia piorou mais ainda, porque esse número é de 2020. Não temos ainda a estatística do final de 2021. Deve ter piorado devido aí ao lockdown, ao home office, tudo isso. E algo muito alarmante é que os adolescentes estão também com alto índice de obesidade, né? Então, 20% aproximadamente, 19% aí, estão com obesidade, possivelmente justamente por ter ficado em home office. Exemplo dos pais, se os pais não dão exemplo de boa alimentação, como é que os filhos vão ter boa alimentação? 70% entre 40 e 59 anos estão com excesso de peso, isso baseado ali no índice de massa corporal, né? Que o índice de massa corporal é um cálculo, né, feito do peso dividido pela altura ao quadrado. Mulheres, principalmente, 29,5% com obesidade e 62,9% com sobrepeso. Então, o que nós podemos concluir de tudo isso, né? Que nós estamos numa sociedade que está inflamada, com uma má alimentação, com hábitos sedentários, e aí a gente vai ter uma pandemia, né, que pegou muitas pessoas com baixa imunidade, e aí eu vou trazer até um dado estatístico que eu estava buscando na internet, né, a relação da obesidade e a Covid-19. Então, teve a Universidade Yale, eles pesquisaram 3.246 pacientes adultos que foram hospitalizados e eles comprovaram o seguinte, né, todos com um PCR positivo, e eles comprovaram que a prevalência da obesidade dos pacientes hospitalizados por Covid-19 foi 2 vezes maior do que com peso normal. Ou seja, quem estava com obesidade tinha o dobro de chance de ser hospitalizado. Então, foi observado que a obesidade se relaciona com o aumento da taxa de admissão na terapia intensiva também, ou seja, na UTI. Então, 26% contra 22%. Então, o dobro era hospitalizado quem tinha obesidade, né? Que tinha obesidade, o dobro tinha mais pessoas obesas, né? Do que pessoas com peso normal e mais pessoas internadas na UTI. Então, o que a gente pode concluir, né? O problema é que quando fala assim, a pessoa que está com comorbidade, pessoas, no fundo, não é a idade da pessoa, tá?
Eu gosto de falar sobre inflamação. A inflamação é quando o nosso organismo ele está, devido a uma má alimentação, ele está com resistência insulínica, ele está com colesterol desregulado, ele começa a desregular a pressão. Então, isso tudo dá um desequilíbrio no nosso corpo e, como consequência, claro, vai baixar a nossa imunidade. Então, quando a gente fala de emagrecimento, tá, gente? Não é uma questão só estética, é uma questão de saúde, uma questão de estar bem, uma questão de estar com disposição, que é notório, né? Quando a gente está inflamado, a gente não tem muita disposição para fazer atividade física, para trabalhar, para conviver. Tem pessoas que, inclusive, me relatam que têm até vergonha de ir em algumas festas familiares, quando estão acima do peso. Então, claro, a gente não vai aqui fazer alusão a magreza, não é isso. E sim, é a pessoa se sentir bem com o peso que tem, mas sabendo que está numa condição saudável. Tem sentido isso, gente? Quem concorda comigo aí, faz um joinha, coloca aí na. O pessoal está entrando, bacana demais. José Miguel também, a Celi, bom demais, Adriana Cota, a Ellen. Muito bom! Maria Clara está aí também. Então, é claro que a gente, estando com os índices normais de inflamação, de vitamina D, de imunidade, é óbvio que mesmo que a gente possa ter contato com o Covid-19, a gente vai ter sintomas mais leves, né? Então, mas o ponto aqui é o seguinte: nós vamos falar sobre como fazer esse detox para começar 2022 bem, com total saúde, com essa desintoxicação, né, se sentindo bem, e também, claro, sem as crenças limitantes, né, e paradigmas. Então vamos lá, quais são as causas mais comuns da obesidade, sobrepeso? Alimentação errada e vida sedentária, é claro, isso a gente já está cansado de saber. Principalmente o excesso de carboidrato na nossa alimentação, o carboidrato refinado e industrializado, esse que é o grande problema da nossa sociedade atual, que a gente quer a coisa mais prática, então vai lá, come um lanche, come um pastel, come um biscoito, né? Emoções negativas, então, por exemplo, as pessoas estão com ansiedade, estão com depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, isso é muito importante a gente entender isso, né? Que a ansiedade, as pessoas estão comendo por ansiedade, por carência. Então, isso é muito importante também ter esse entendimento. Padrões de pensamento. Opa, pulou aqui. Padrões de pensamentos negativos, né? E fatores genéticos e epigenéticos. Então, por exemplo, por isso que no grupo do jejum magnético, a gente coloca os áudios diários de reprogramação emocional, decretos, afirmações. Eu dou uma live sobre doenças psicossomáticas para a gente entender os padrões de pensamentos. Também, muito importante entender, por exemplo, a gente tem a genética. Então, se eu tenho a genética de ter diabetes, pressão alta, ok, eu tenho que estar atento. Mas o mais importante que a genética é a epigenética, né? A epigenética são os nossos hábitos, os hábitos que são que nós estamos desenvolvendo. Então, por exemplo, mesmo que na minha família tenha diabetes, então eu vou dar um exemplo da Cris, que a mãe dela tem diabetes e o pai dela teve diabetes. Então, é muito importante entender que, por mais que tenha essa tendência genética, se a gente cuidar da nossa alimentação, tá, a gente vai evitar esses problemas. Tem sentido isso, gente? Coloca aqui no chat se tem sentido. Eu quero saber que problemas tem na sua família genéticos. Coloca aqui no chat. Coloca aqui no chat. Isso aí, coloca no chat para a gente interagir. Daqui a pouco eu quero tirar uma foto com todo mundo. Daqui a pouco eu quero tirar uma foto com todo mundo. Ei, pressão, coração, tireoide, câncer, diabetes. A gente tem que cuidar muito com o câncer. O jejum é um grande preventivo do câncer.
pressão alta, diabetes, coração, sim, muito sentido fazendo, precisa fazer o que é mais difícil fazer o José Miguel. Então, olha só. O José Miguel já foi para Montanha 2 vezes, olha aí, ó, coisa boa, hein? José Miguel, show de bola, colesterol, a Adriana comentando, a Fernanda, pressão, coração. Olha só, gente. Jejum é uma prática milenar. Vocês sabem, né? Jesus, Buda, todo mundo praticava isso. Não é uma coisa que está sendo falada agora ou que eu estou inventando agora. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que ainda ficam preocupadas, será que jejum vai fazer bem? Aí o Oshinori Ozumi, Prêmio Nobel da Medicina de 2016, ele é um japonês e ele falou sobre a autofagia. A autofagia é a capacidade que o nosso corpo tem em estado de carência nutricional ou uma restrição alimentar, ele começar a consumir células de mau funcionamento. Olha como o nosso corpo é sábio. Se a gente ficar 20 horas sem comer, 24 horas sem comer ou mais, o corpo vai deletando aquelas células de mau funcionamento. E isso vai fazendo com que a gente previna o câncer, previna problemas de saúde. Então, isso é muito importante quando a gente tem essa clareza de que o jejum vai estar prevenindo problemas de saúde e não causando problemas de saúde. Então, aonde que veio essa ideia que a gente tem que comer a cada 3 horas? Vamos entender agora, então, alguns dos mitos sobre o emagrecimento. Vamos entender alguns dos mitos sobre o emagrecimento, que a gente escuta por aí. É preciso comer a cada 3 horas. Né? Salvo que você esteja aí com uma orientação nutricional de algum nutricionista, nutrólogo tal, que vai te dar a dieta certa, o que você comer comida de qualidade. Por que comer a cada 3 horas não vai funcionar? Porque a gente precisa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu como carboidrato, o carboidrato me dá uma energia rápida, 2 a 3 horas. Para eu consumir a gordura, eu vou primeiro ter que consumir esse carboidrato. Então, quando eu faço um jejum, por exemplo, eu vou dar um exemplo de 16 horas de jejum. 16 horas de jejum e vou me alimentar só 8 horas. Eu faço o jejum de agora às 20 horas até meio-dia de amanhã. Então, vai consumir o carboidrato. Termina o carboidrato, o que ele vai fazer? Vai na gordura para gerar os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão me dar energia e aí vai consumindo aquela gordura. Então, agora, se eu fico comendo a cada 3 horas, eu não dou tempo para o corpo descansar e para ele chegar na gordura. Para emagrecer é só fechar a boca. E aqui está um grande erro, né? Que tem pessoas que agora começam a fazer dietas restritivas e pensam assim, é muito simples, tudo é uma questão de calorias. Você tem que comer menos calorias e queimar mais. Tá, mas se você comer pouco, começar a fazer muito exercício, você vai ficar com fome. Claro que vai ficar com fome. Aí você vai querer compensar. Então não vai dar certo fazer essa matemática de só fechar a boca e dessa questão da restrição de calorias. E o mito que gordura que engorda. Quem já escutou que gordura que engorda? Não, o vilão não é a gordura, o vilão é o carboidrato. A gente tem que consumir gorduras boas, abacate, nozes, castanha, amêndoas, óleo de coco, né, e tudo isso. É melhor investir em alimentos diet light. Então isso aí é uma grande pegadinha também. Às vezes o alimento diet é sem açúcar, mas não quer dizer que ele não seja mais calórico. Ele é feito para quem é diabético. E às vezes alimento light também tem cheio de sal, de conservantes, corantes. Não é o mais indicado. É só fazer exercício e fechar a boca. Então tem ali o que eu falei do item 2, né? Que isso pode, no fim, até atrapalhar, porque você vai ficar com fome e vai querer comer mais. Cortar frutas porque ela tem muito açúcar. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que tem o carboidrato refinado, industrializado e o carboidrato das frutas. Só que o carboidrato das frutas ele não é tão danoso porque ele tem as fibras. E as fibras fazem com que a gente absorva aquele carboidrato de maneira lentamente. Agora, quando eu só como biscoito, bolachinha, pastel, esfirra, tapioca e tudo isso, eu vou só comendo carboidrato refinado e isso não vai me ajudar no meu processo de emagrecimento, vai ser uma absorção muito rápida. A dieta tem que ser restritiva para dar certo, né? Então,
eu não concordo muito com isso, porque isso pode dar um efeito rebote, pode dar uma carência nutricional e depois você vai querer compensar. E o refrigerante zero que emagrece. Não, nada de refrigerante, gente. Vamos, anote aí, pessoal. Como é que fala? Descascar mais, desempacotar menos. Descascar mais, empacotar menos, né, Meire? Esse negócio de ficar gerando lixo, abrindo pacotinho, não dá certo. A Celi também falou isso ontem. É muito bacana quando a gente pode comer comida de verdade. Até aqui estão gostando, gente? Alguma pergunta? Vamos ver, eu não consigo parar de comer, é um prazer exagerado. Ah, então interessante, né? Muito bom o comentário aqui, né? A gente associa muito, né, a comida com o prazer, né? E quando a gente pensa assim, eu vou ficar de jejum, eu vou restringir o meu prazer, né? Então a gente primeiro tem que mudar esse mindset, esse modelo mental. Primeiro ponto que eu observo, a maioria das pessoas, elas comem por ansiedade ou carência. Então, na verdade, não é por prazer. Ela está lá no computador, na frente da televisão, está comendo pipoca, está comendo biscoitinho, está aqui, tal, e ela fica no automático comendo. Segundo, no processo do jejum intermitente vai ter as horas de alimentação. Só que a gente vai começar a comer comida de verdade, a fruta, o mamão, a banana, o abacate, uma comida mais saudável. E sabe uma das coisas que eu observo quando eu faço detox? Por exemplo, uma do que pode consumir durante o jejum intermitente, né? Quem já está no grupo já pode anotar aí. Água, o café sem açúcar, o chá sem açúcar e o chimarrão. Esses são os quatro, vou chamar assim, alimentos, né, que podem consumir no horário de jejum, tá? Vamos separar, tem o horário de jejum e tem a janela de alimentação. Por exemplo, se eu fizer o protocolo 16 por 8, 16 horas de jejum, 8 horas de alimentação. Então, a gente conta o período da noite. Então, 16 horas, normalmente eu começo 20 horas, passo, então, até as 8 da manhã, dá 12 horas, até o meio-dia deu 16 horas de jejum. Pronto. Neste período, eu só posso consumir água, bastante água, né? Então, ó, eu ando com a garrafinha de água, que é água alcalinizada, inclusive. Se eu for fazer exercício, uma das dicas que eu dou é água com uma pitadinha de sal marinho, para repor os eletrólitos. Café sem açúcar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer jejum intermitente, eu tomava café com açúcar. E hoje eu já não consigo mais tomar café com açúcar. Não consigo mais. Porque fica muito doce. Então, eu desintoxiquei meu paladar. Hoje, se eu for em qualquer lugar, eu quero sentir o gosto do café. Mas antes, estava tão intoxicado que eu botava açúcar. Então, o que pode consumir? Água, café sem açúcar, chá sem açúcar e chimarrão, né? Quem é do sul aí, adoçante não. E boa pergunta da Fernanda. Mas o adoçante tem caloria? Não, não tem caloria. Só que o adoçante vai dar esse gosto doce na boca, então a gente tem que tirar toda essa associação com o doce. Outra coisa que me perguntam, Diogo, pode mascar chiclete sem açúcar? Também não, porque o chiclete vai estimulando o teu ácido clorídrico e vai te dando mais fome. Então a gente tem que só restringir a isso mesmo, tá? Então, esse é um dos pontos. Aqui o pessoal está comentando, o problema é a compulsão, é a ansiedade, justamente. Então, às vezes a gente tem que cuidar. Então, uma das dicas aí do grupo do jejum magnético, né? Tenha um caderno de autoobservação ou um diário, isso é uma tarefinha, tá? Para todos os dias anotar como é que você está, o teu emocional. Hoje, quando você foi comer, estou comendo por ansiedade ou por fome? Né? Hoje, como é que eu estou mais irritado, eu estou mais feliz? Vai anotando o estado de humor. Isso é muito importante para a gente tomar autoconsciência. Porque o que acontece? Às vezes, o sistema límbico, que é o sistema emocional do cérebro, ele é muito perto do centro da saciedade. Então, às vezes, a gente está estressado, ansioso, preocupado, a gente acha que é fome. E não é. Não é fome. É porque está muito próximo o sistema límbico do sistema da saciedade.
A gente tem que entender isso, a neurociência. Vamos então, e o que eu recomendo na dieta de alimentação? A dieta low carb. A dieta low carb a gente vai colocar ali no grupo daqui a pouco quais são os alimentos que são recomendados e os alimentos não recomendados. Dieta low carb é baixo carboidrato, né? Com mais proteína e mais gordura e baixo carboidrato na janela de alimentação. E essa é uma das chaves do jejum magnético, do jejum intermitente. Por exemplo, eu acabei de fazer CrossFit, tá? Eu cheguei em casa, eu tomei um whey protein e comi um abacate. E já comecei o meu jejum. O abacate, ele tem bastante gordura. Ele vai me manter meu jejum até amanhã. Agora, se eu comesse um pão, daqui a 2 horas eu já estaria com fome de novo. Porque o pão, ele é uma energia que gasta rápido. Agora, a gordura boa do abacate vai me dar, vai me sustentar, vai me dar energia, vai me dar essa saciedade por muito mais tempo. Então, isso que eu tenho observado, quando a gente come comida de verdade e com alto poder de nutrição, sustenta por mais tempo. E essa é uma das chaves do jejum intermitente, a gente saber comer comida de qualidade. Então, por exemplo, todos os dias eu como ou abacate, ou nozes, ou castanha, ou amêndoas, que tem as gorduras boas, óleo de coco ou o próprio coco, porque tudo isso vai me dando gorduras boas, né? O azeite de oliva junto da salada, isso é fundamental. Então isso é muito importante. Vamos que vamos, pessoal. Tendo dúvidas, vamos colocando aqui, porque essa live vai ficar gravada, depois quem quiser assistir novamente, né? Então as soluções para a gente ter um emagrecimento saudável, o jejum intermitente. Vai ficar mais fácil fazer o jejum com um grupo, né? Quem já está no grupo ou quem já participou sabe que as mensagens do grupo são muito motivacionais. Hoje foi muito legal o encerramento do grupo 8, os depoimentos que o pessoal colocou ali, realmente motivam demais a mudança de mindset, de mentalidade, de quebrar os mitos e paradigmas, que eu vou falar de alguns mitos agora com relação ao jejum, e criar novos hábitos, como a dieta low carb e a atividade física. E aí um dos grandes mitos será que eu posso fazer atividade física fazendo jejum? Pode e deve. Pode e deve. Então, vamos começar a falar de como vai ser aqui o grupo. O grupo vai ser assim, ó, vai ter o protocolo semanal, então amanhã eu vou colocar o protocolo de 7 dias. Cada dia. Então, ó, hoje já é 12 horas, né? Da live até amanhã de manhã, a gente já começa o primeiro jejum, 12 horas. Então, quem quiser, assalte a geladeira agora. Vai lá, pega o último pedaço de pizza e assalte a geladeira. Brincadeira, pessoal. Mas então, terminou a live, a gente já começa o jejum. E aí eu vou colocar a dieta low carb já ali no grupo. Amanhã eu boto o protocolo de tudo que a gente vai fazer. A gente vai começar com 12 horas, depois 14. Vamos começar aos poucos, né? Depois tem gente que já faz 20 horas de jejum, 24 até mais. Motivação do grupo, então aí é diário a motivação, todos os dias eu boto um áudio de reprogramação com uma afirmação diária e teremos 3 Power Lives para o grupo, que são exclusivas, que serão nas próximas semanas, uma cada semana, tá? Isso é muito importante. Mas antes a gente tem que vencer esses mitos com relação ao jejum. E o primeiro mito é, se eu não comer a cada 3 horas eu vou ficar fraco. Tem gente que, esses dias eu escutei na academia, ai meu Deus, se eu não comer a cada 3 horas eu vou ficar com uma hipoglicemia. Isso aí a gente começa a quebrar esses mitos justamente com a prática do jejum. A gente tem que passar por uma cetoadaptação. O que é uma cetoadaptação? A gente parar de comer tanto carboidrato e começar a comer mais gorduras boas. E a gente consegue ficar mais tempo. Então, claro que se a pessoa só come carboidrato, biscoitinho, bolachinha com água e sal, barrinha de cereal, essas coisinhas, aí, claro, vai ficar com fome mesmo. Agora, a hora que se alimentar, tem que se alimentar bem. Pode fazer exercício em jejum. Durante os 21 dias pode fazer. Se você preferir, coloque seu exercício na hora da janela da alimentação. Eu faço exercício durante a janela da alimentação, que é à tarde. Mas eu já fiz exercício, por exemplo, fiz um jejum prolongado esse tempo de 72 horas e fiz atividade física normalmente. Trilha, crossfit, não tem problema nenhum. Mas eu já estou acostumado. Quem é de primeira vez, recomendo que ainda vá no seu ritmo.
Ah, não dá para trabalhar em jejum. Uma pessoa me falou esses dias. Ah, Edialco, agora no final do ano, eu tô com muito trabalho, eu acho que não dá para fazer o grupo. Eu falei, mas não tem problema, fazer jejum é só não comer. Melhor ainda se está com trabalho. Eu tô sem tempo para fazer jejum. Não, não precisa ter tempo, é só não comer. Se está cheio de trabalho, melhor ainda, foca no trabalho, não precisa comer. Não para de trabalhar nem para almoçar. Então, não é desculpa. Que tem que dá para trabalhar. Ah, mas se eu ficar com dor de cabeça e se eu ficar irritado, toma uma água com sal marinho que passa. Isso aí já está experimentado. Uma grande crença limitante é que as pessoas acham que vão perder massa magra. Olha só. Então, por isso que eu estimulo as pessoas a manter a atividade física. Quem não faz pode ser uma caminhada, tudo. Mas depois que consome o carboidrato, o organismo ele vai na gordura para formar corpos cetônicos. Não é assim para perder massa magra. Então, é muito importante esse entendimento. Tanto é que a gente fica, depois de 18, 20 horas de jejum, muda o nosso hálito. A gente fica com o hálito cetogênico, que parece que tem um cheiro de acetona. E isso é porque está queimando corpos cetônicos. Na urina também sai mais corpos cetônicos. E aí uma dica que eu dou para esse caso é mascar cravinho da Índia, né? Que não quebra o jejum e não fica aquele mau hálito. Você não terá energia. Não, vai ter muito mais energia. Sabe quando é que a gente fica sem energia? Quando a gente come uma lasanha, uma feijoada pesada, fica a tarde toda com sono e aí fica sem energia. Agora, se você come algo leve ou tá de jejum, você fica muito mais produtivo. Esses dias eu estava vendo um casal falando sobre isso, que nos dias que eles fizeram jejum, eles estavam muito mais produtivos. Está lá no meu Instagram, é só vocês verem, eles dando esse depoimento. Você vai passar mal. Não, na verdade, se você come comida de verdade na janela de alimentação, só vai passar bem. Ah, você não vai poder ingerir nada. Tem gente que imagina assim, né? Pô, vou ficar 21 dias de jejum? Quer dizer, vou ficar 21 dias sem comer nada? Já faz um bicho de sete cabeças. Não, gente. Tem a janela de alimentação e tem o jejum. Então, vamos esclarecer bem como é que funciona. Tem o horário do jejum e tem o horário de se alimentar. Isso é jejum intermitente. Então, tem, por exemplo, vai ter o protocolo 12 por 12. Então, 12 horas de jejum, 12 horas posso me alimentar. Aí tem o protocolo 14 por 10. 14 horas de jejum, 10 horas posso me alimentar. Eu recomendo sempre começar o jejum agora à noite, porque eu aproveito os horários que eu estou dormindo, então fica fácil. Se eu já vou dormir 8 horas por noite, ficar mais 4, 6 horas sem se alimentar, fica fácil. Então, normalmente eu recomendo começar o jejum até as 20 horas, pode ser até antes, e aí você vai sair, por exemplo, se você faz o protocolo 14 por 10, você vai sair às 10 horas da manhã. Se vai fazer o 16 por 8, vai sair ao meio-dia. E se vai fazer o 18 por 6, ou você começa às 18 horas e sai ao meio-dia, ou você começa às 20 horas e sai às 2 da tarde. Não tem problema. Então, e nesse período de jejum vai tomando bastante água, né? O café preto também ajuda bastante. E aí, por exemplo, ontem eu estava falando no grupo da live exclusiva. Eu agora, normalmente, estou me alimentando 2 a 3 vezes por dia. Não tem esse negócio de alimentar 5 vezes por dia. Então, almoço bem, e almoço bem mesmo. Antes de fazer exercício, eu vou lá, como uma fruta, banana, às vezes abacate, e na volta tomo uma proteína, que eu gosto de tomar proteína isolada, e aí depois como mais fruta, às vezes com nozes, castanha, amêndoas, e já começo meu jejum. Então não tem que ficar comendo 5 vezes por dia. 3 vezes, bem nutrido, é mais que suficiente. Tem gente que se alimenta uma vez por dia. E na época paleolítica dos nossos ancestrais, que é a dieta paleolítica, que era a época da caça, os nossos ancestrais só comiam uma vez por dia quando caçavam. Então, a indústria alimentícia nos induziu que a gente tem que comer 6 vezes por dia, porque eles querem vender, gente. E por isso que está tanto problema de obesidade. Tem sentido isso? Vocês não são obrigados a concordar comigo, tá? Vou ter que pedir licença depois da gravação. Tá bom, a Cristiana. Bom, legal, a Cristiana que é médica também. Ah, já tô com fome aí agora. Vai lá, aproveita, Fernanda. Aproveita para comer aí antes de começar o jejum.
Mas isso é toda uma adaptação, tá, Fernanda? A gente vai se adaptando aos pouquinhos, tá? A gente tem que ter paciência. Tem gente que já está mais experiente no jejum e tem gente que está começando e está tudo certo. Vamos falar dos 12 benefícios do jejum intermitente? Então, primeiro, por que 21 dias? Porque 21 dias é o tempo ideal para uma mudança de hábito. O que eu quero proporcionar a vocês é uma mudança de hábito, tá, gente? Não é simplesmente um processo de emagrecimento. Que vocês saiam com hábitos definitivos. Inclusive, no último dia do grupo, eu sempre pergunto qual é o hábito novo que você implementou na sua vida a partir desse grupo. Então, isso é muito bacana, né? E hoje muitos colocaram ali. Protocolo dos 21 dias, né? Do jejum e a saúde magnética. Então, benefício. O primeiro benefício, claro, que é o emagrecimento. O jejum, ele estimula o emagrecimento, tá? Por quê? Porque ele, quando termina a energia do carboidrato, ele vai na gordura para gerar energia. Então, isso aqui é notório e é um fato que ele estimula o emagrecimento. Agora, vai variar de pessoa a pessoa. Tem pessoas que emagrecem mais rápido e outras emagrecem mais lentamente. Ela é anti-inflamatório, porque justamente o jejum ele vai apoiando nesses processos inflamatórios, vai desinchando a pessoa, vai desintoxicando, os marcadores inflamatórios vão melhorando, mudança de células, genes e hormônios, melhora o hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento ajuda o emagrecimento, rejuvenesce, devido à autofagia, como já expliquei, autofagia, como comer, autoconsumo, né? Ele vai deletando essas células de mau funcionamento, genes inativos, e vai gerando saúde. O jejum, ele é preventivo do câncer. Um grande benefício do jejum intermitente é reduzir a resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Pessoas que têm histórico de diabetes na família vão ter tendência a ter diabetes ou uma pré-diabetes. Quanto mais carboidrato a gente come, mais vai aumentando a resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? A insulina leva a glicose do sangue para dentro dos órgãos, da célula. Se a gente tem essa resistência, fica difícil de levar essa glicose para dentro das células. Então, o pâncreas começa a mandar mais insulina para tentar jogar essa glicose. Então, chega uma hora que o pâncreas entra em falência e aí a pessoa vai ter que tomar injeção de insulina. Né? Então, antes disso, ela começa a tomar glifage, metformina, para ver se ajuda nesse processo. Só que o jejum, ele vai apoiando esse processo, porque além de a gente fazer uma dieta low carb, ele vai diminuindo essa sensibilidade, essa resistência insulínica. Então, isso a gente pode comprovar nos exames, se você fizer antes e depois do processo do jejum magnético. Melhora a saúde cardíaca, porque vai baixar os índices de colesterol, vai baixar o LDL, vai baixar o triglicerídeo, vai melhorar o HDL, que é o colesterol bom. E um dos fatores também é isso, porque quanto menos carboidrato tiver, menos triglicerídeo e menos isso vai se depositar como gordura. Então, o que acontece? Diminui a gordura no fígado. Por exemplo, quando eu tenho muito carboidrato e eu não gasto aquele carboidrato, ele se deposita no nosso corpo como gordura. O nosso corpo, ele entende o seguinte, está sobrando energia agora. Então, no futuro pode faltar. Então, eu já vou fazer um depósito aqui. Onde é que ele vai fazer um depósito? No abdômen, no fígado, nas artérias. Então, ele deposita como gordura. Então, a gente tem que evitar esses depósitos de gordura, porque isso dá gordura no fígado, pode dar problema cardíaco, obesidade e, claro, prevenir o câncer. Também um fator protetor do cérebro, o jejum, ele estimula o fator neurotrópico cerebral, que é justamente para melhorar a nossa capacidade cerebral e prevenir o Alzheimer, que é uma doença terrível, né? Também tem os benefícios emocionais de diminuir a ansiedade, toda essa relação da carência com a comida. Também o benefício mental, que a gente vai trabalhando essa mentalidade dessa força de vontade, não, hoje eu me programei para fazer 16 horas, vou lá para fazer 16 horas, vai trabalhando o mindset. E também é algo espiritual. Não poderia deixar de falar que todas as tradições espirituais eles promovem o jejum como uma prática de
como se diz, de depuração, de desintoxicação, de oração, né? Cristianismo, budismo e todas as práticas são adeptas ao jejum. Então é algo que não é só bom para o físico, é bom para todo o organismo. Tem sentido isso? Gostaram dos benefícios? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. O pessoal não botou pergunta por enquanto. Vamos tirar uma fotinha aqui, pessoal. Deixa eu tirar uma foto aí com vocês. Faz o seguinte, bota a câmera aí. Quem pode botar a câmera, bota a câmera para a gente botar lá depois no Instagram. Essa foto, se dá uma penteada aí, né? Muito legal. Mas ninguém vai botar foto aí, a câmera, porque aí eu vou tirar uma foto de todo mundo, um monte de quadradinho preto, aí não tem graça. Isso aí, a Adriana botou aí também. Quem mais? Agora dá um joinha, faz um joinha aí, faz um joinha, um sorrisão aí. Eita! Coisa boa, Julie, a Sandra. Então, o seguinte, não, vou tirar outra aqui para garantir, né? Vou tirar outra para garantir. Porque se eu não tirar outra para garantir, né? Tem que ter plano A e plano B. Já, meu mentor já me ensinou. Joinha, faz um joinha aí. Legal. Depois vai estar lá no Instagram, tá? Pessoal, tendo dúvidas, vocês me falem aí. Já estamos finalizando a live. Mais 15 minutinhos para a gente terminar. Orientações iniciais. Então, nós temos os tipos de jejum, jejum calórico e metabólico. A gente vai o jejum calórico, que vamos restringir as calorias durante esse período, né? Vai ter os horários e a janela. Então, quando a gente fala janela de alimentação, é o horário que pode comer. E jejum é o horário de jejum. Então, os protocolos são 12 por 12, 14 por 10, 16 por 8, 18 por 6, 20 por 4 e aí 24 horas de jejum se a pessoa quiser fazer, tá? Então é sempre o primeiro horário é de jejum, o segundo é da janela de alimentação. O que pode consumir durante o jejum? Água, café preto, chá e chimarrão, né? Tudo sem açúcar. Pode consumir água com gás, né? Tem gente que prefere. Algo que nós damos também para quebrar o jejum, que é a água com limão, muito importante, água com limão já para preparar os ácidos estomacais. E aí o shot, eu recomendo que faça água com limão, 20 gotinhas de própolis e o açafrão da terra, ou cúrcuma, né? Umas pitadas de açafrão que é anti-inflamatório. Se não, no mínimo, só água com limão antes de quebrar o jejum. E aí, com o tempo, a gente vai passando outras dicas também, tá? E aí, o que isso vai proporcionar? Que a gente, com o tempo, vai se adaptando a ficar mais tempo de jejum, então tem que ser gradual esse processo, como eu falei, uma certa adaptação. A gente vai começar com 12 horas hoje, depois 14, 16, e eu vou aumentando aos pouquinhos, para que vocês possam ir se adaptando, né? E aí, claro, tem gente que já está desde o primeiro grupo, tem gente que já está no terceiro, no quarto, e tem gente que está no primeiro. Então, não é para comparar, é para motivar o grupo. Opa, volta aqui. E algo muito importante, né? Aqui, para que eu quero estar nesse grupo de jejum magnético? Qual que é o meu propósito de estar aqui? É muito importante que a gente tenha um propósito. E coloque aí no chat qual que é o seu objetivo de estar no grupo do jejum magnético. Qual que é o seu objetivo? Emagrecimento, melhorar o nível de saúde, desintoxicar, mudança alimentar. É muito importante que a gente sempre tenha essa clareza, né? Do qual é o propósito. Porque, como eu falava muito no coaching, né? Se a gente não tem um objetivo, uma meta, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, como é que a gente vai chegar? Então a gente primeiro tem que botar isso por quê? Vai ter desafios? Vai ter dias que você não vai estar muito afim de fazer jejum, vai ter dias que você vai ter um encontro social e vai ficar na tentação de sair do jejum. Então a gente tem que ter um foco. Lembrando que vamos ter os dias de dieta livre, tá? Vai ter os dias de dieta livre. E dias 24 e 25, que é Natal, a gente vai deixar a dieta livre para você ficar à vontade com a sua família, não tem problema, tá? Isso já vai estar no protocolo. Mas nos outros dias a gente vai fazer uma dieta low carb, então não é
porque eu fiz jejum e depois na janela de alimentação meteu o pé na jaca. E não, aí você vai compensar tudo aquilo que você não comeu na hora de jejum. Então, na janela de alimentação, você vai comer, por exemplo, se você hoje faz 5 refeições e vai começar a fazer 3, você vai comer a mesma quantidade que você comia nas 3 refeições. Você não vai compensar aquelas 2 que você não comeu na janela de alimentação, tá? Ó, o pessoal tá botando emagrecimento, manter o desafio como hábito. A Júlia botou, a Meire emagrecer, a Fernanda emagrecimento, a Débora emagrecer e ganhar saúde e disposição, o Wilson emagrecimento e busca de uma alimentação saudável, Cristina, estamos juntos, menos ansiedade, mais autocontrole, e a Ellen emagrecimento e hábitos de vida saudável, pois o jejum magnético me faz muito bem, yes! A Ellen que já está aí, já é alguns grupos que ela está conosco, isso é bom demais. Então, se você sente pronto para uma transformação, chegou a hora de começar. Bom, a maioria aqui já está inscrito. Quem não está inscrito sabe que o valor é simbólico, é R$ 98. Quem quiser já se inscrever para 2 grupos, o de dezembro e de janeiro fica 172. Tem um pacote, aí tem um descontinho, né? Para os 2 grupos. E pode se inscrever até amanhã. Então, hoje à noite, amanhã, sexta-feira, se alguém está vendo a gravação da live na sexta-feira, pode se inscrever, né? E dessa vez a gente não vai estender tanto o prazo de inscrições, até porque a gente vai terminar dia 30, então hoje já começa o primeiro jejum. E agora, então, eu quero chamar a Eliene para dar um depoimento. Depoimento. Eliene, consegue botar o seu som aí? Vê se você consegue ativar. E aí, Eliene? Ok. Boa noite. A Eliene que está desde o primeiro grupo, gente. Fala para nós, Eliene, os aprendizados, os resultados e o que você recomenda para essa turma nova. Boa noite, que delícia, né? Estar aqui no 9º grupo. Meu Deus! Quando eu comecei o primeiro, eu achei que eu não ia nem conseguir, né? Do primeiro, estamos aí já no 9º. E os ganhos são, assim, fantásticos, né? Eu tenho falado muito do jejum, tanto é que hoje acabei colocando uma pessoa hoje, foi até muito engraçado, mas a gente vê a importância, né, das pessoas estarem nesse grupo, né, conscientizarem da importância de ter uma boa alimentação, de ter uma vida mais saudável, uma saúde, tá? Prolongar essa saúde, o rejuvenescimento. Então, para mim, o jejum assim trago grandes benefícios. E um dos maiores benefícios que eu falo é a minha autoestima, né? Depois que eu comecei a fazer o jejum, a minha autoestima elevou. E com isso, hoje falando pela primeira vez, vieram sim novos projetos, acho que tirou aquela gordura, desinchou tudo, né? E grandes projetos estão surgindo aí, coisas que estavam paradas na gaveta há muito tempo, e eu decidi agora tirar, né, desengavetar, e tem muita coisa bacana vindo depois que realmente, assim, elevou minha autoestima e eu vejo que eu posso mais, eu tenho muito mais energia para poder focar nos meus resultados, eu estou com muito mais disposição para poder buscar. As pessoas falam assim, nossa, mas você já está com 54 anos, você quer mais coisas? Quero mais coisas, porque eu sei que eu posso, porque hoje eu tenho energia, eu tenho disposição, o que eu não tinha antes, né? Muitos aqui já conhecem a minha história, eu vim para o jejum pela dor, né, mesmo, né? Tá? A dor de ter passado por um processo aí de pré-infarto aí, né? E uma das coisas que os médicos me disseram é que eu precisava de perder peso, e eu estava muito acima realmente, mas eu não sabia como que eu iria conseguir perder esse peso, eu só sabia que eu ia perder. Mas como, e o como apareceu aí com o jejum intermitente, a minha meta era até junho perder 10 quilos, né? Então, aconteceu exatamente de maio a junho, eu estava sim com 10 quilos a menos, hoje eu estou com 15 quilos, hoje eu só me mantenho. Mas o mais importante é quem está começando hoje, né? Quem está começando aqui pela primeira vez, tira a ansiedade, né?
Ansiedade da balança, muitas vezes a gente quer o emagrecimento, mas a gente quer muito rápido, tá? Cada um tem seu processo, cada organismo responde de uma forma, né? Tá? Então, que tire essa ansiedade, foque realmente assim no protocolo que vai ser colocado, foque ali em fazer tudo direitinho, que no final o resultado vem. Pode ser que na primeira semana, na segunda não aconteça, mas de repente dá aquela explosão no final aí, você consegue alcançar o seu resultado. E o resultado, ele não é só na balança, o resultado é na sua autoestima, em ter mais foco, ter mais disciplina, tá? Mudar totalmente os seus hábitos, passar a ter hábitos saudáveis, isso tudo é resultado, tá? O resultado não é só em números, o resultado, ele é num todo, né? E eu falo sempre, e eu não me canso de falar que realmente, assim, o jejum intermitente, magnético, está fazendo toda a diferença na minha vida. E hoje, o que eu quero nesse processo agora de dezembro? Ter um hiperfoco realmente assim, porque os projetos são muito grandes, e eu sei que a cada momento que eu fico um tempo maior sem me alimentar, eu consigo produzir mais, eu consigo ter novas ideias, e realmente assim, façam com muito amor, com muito carinho, se ame mais, né? Cada dia, olhe para você com muito amor e veja o resultado em você, no seu sorriso, na sua pele. Tudo isso vai transmitindo as pessoas dizendo que você está diferente, né? E o que eu recomendo, tenha muita gratidão, muito amor por vocês. E Djalco, mais uma vez, gratidão por esse projeto lindo que tem alcançado e tem beneficiado muitas pessoas, e a mim, em especial, um benefício enorme. Gratidão. Um aplauso aí para Eliene, todo mundo aí, ela que é uma inspiradora aí, sempre está convidando pessoas e está dando exemplo. Parabéns, Eliene. E vamos junto, né, Eliene? Vamos junto. Eu falo que a Eliene é uma das madrinhas do grupo aí, né? Porque está desde o primeiro grupo e o resultado incrível que ela teve aí. E às vezes a vida nos ensina, né? A gente tem a busca e tem o choque. A Eliane teve um choque, né? Teve um pré-infarto e ela conseguiu os objetivos, ela fez certinho, né? Então, sigam o protocolo. É muito importante isso também. Assuma a sua responsabilidade. O método funciona, mas você tem que fazer certinho, seguir o método, porque senão pode chegar no final, eu não fiz direito, então me frustrei. Não, então é importante fazer, dê o seu melhor. Claro que a gente sempre orienta, um dia que eu não consegui fazer um jejum total, compensa no outro dia, não tem problema. Pessoal, então é o seguinte, para finalizar, nós estamos aí com o grupo já aberto, já vou colocar ali no grupo a dieta low carb, amanhã o protocolo da primeira semana. Se alguém nessa live ainda não está inscrito, fala comigo no WhatsApp, me chame no Instagram ou pelo YouTube, que aí a gente pode explicar como que você pode participar, se vai participar só do grupo de dezembro, se quer participar do grupo de dezembro e janeiro, tem um pacote. E é muito importante que você tenha essa consciência, que você não está fazendo só por você. Você está fazendo pela sua família, está fazendo pelas pessoas do seu entorno. Aqui eu posso dar um exemplo de quem está aqui nos assistindo, por exemplo, a Julie e o seu esposo Elton. Eles fizeram em família, o Elton emagreceu 10 quilos, a Julie 11. Foi uma mudança familiar. E tem vários exemplos, né? Da Daiane com a sua filha e a sua mãe que fizeram, casais fazendo junto. Então é muito legal quando a gente faz por nós, primeiro, claro, pelo autocuidado, pela autoestima, mas também sabe que você está sendo observado, está inspirando quem está ao seu redor. E as pessoas, ao ver que você está tendo resultado, elas vão te buscar naturalmente. Então, se a gente está fazendo algo que é tão generoso, primeiro consigo e depois com os demais, tem que ser divulgado. Então, dê um abraço assim, fala assim, eu mereço me autocuidar, porque eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito. Então, pessoal, era isso por hoje. Vamos finalizar essa live.
Quem quiser saber mais, me chame no privado. Até amanhã, dia 10 de dezembro, ainda poderá entrar no grupo. Vou interromper a gravação aqui, peraí.